A semaglutida, princípio ativo de medicamentos como o Ozempic e o Wegovy, tem ganhado destaque no tratamento da diabetes tipo 2, para controle da glicemia e também na perda de peso. Essa substância age mimetizando o GLP-1, um hormônio intestinal que estimula a secreção da insulina, além de reduzir o apetite e retardar o esvaziamento gástrico. As drogas prometem a perda de até 17% da massa corporal em um ano, mas também têm sido procuradas por pessoas que querem emagrecer rápido, sem indicação para o tratamento com a substância, o que pode trazer riscos à saúde. O medicamento age no controle da glicemia ao. Então vamos lá, pessoal, a questão quer que a gente fale da ação em relação ao controle da glicemia. Então, na própria questão, fala que a substância, a semaglutida, mimetiza o GLP-1, que é um hormônio intestinal que faz o quê? Estimula a secreção de insulina. Isso aqui é o gancho para a gente dar a nossa resposta. Tranquilo? Ele fala, ainda de reduzir apetite, retardar esvaziamento gástrico, mas o que é foco para a gente é essa secreção da insulina que vai nos ajudar a ter esse controle da glicemia. Então, o que esse medicamento vai fazer, pessoal? Ele estimulando a secreção de insulina. O que é insulina? Qual que é a função dela no nosso corpo? A insulina ela é um hormônio, certo? O que ela tem que fazer? A insulina ela é quase como se fosse uma mediadora, Então, que você tem uma célula e aí aqui é a corrente sanguínea, tranquilo? Então, aqui eu tenho sangue. E onde que está essa glicose normalmente? Ou seja, como que a gente mede a glicemia de um paciente? A gente vem aqui no sangue e vê o quanto de glicose você tem aqui. Porque a glicose tem que ficar no sangue, pessoal? Não, a glicose tem que entrar dentro da célula. E como que ela entra dentro da célula? Por meio do apoio ali, da insulina. Então, é a insulina que consegue tirar essa glicose do sangue e jogar dentro da célula. Então, é a secreção de insulina que faz esse controle glicêmico. Então, naturalmente, pessoas saudáveis, quando a gente come, nosso pâncreas ele produz um pouco mais de insulina para que você tire essa glicose que acabou de ser gerada ali com a alimentação. Mas as pessoas que têm algum problema, como a diabetes tipo 2, a produção de insulina dela não é suficiente para a retirada dessa glicose do sangue. Então, quando você toma um medicamento que estimula a secreção de insulina, seu pâncreas, então, consegue produzir insulina suficiente para reduzir a glicemia. Então, é assim que esses medicamentos estão agindo. Então, tem sido medicamentos que estão revolucionando o tratamento da diabetes, Exatamente porque eles têm um efeito muito bom, diferente, Existem medicamentos antigos que ajudavam nesse controle da glicemia. Então, esses novos, eles são de tecnologia de ponta, Só que muitas vezes as pessoas estão usando para outros fins e sem indicação, sem acompanhamento médico, que traz os riscos à saúde. Mas aqui a gente está focando, então, no controle glicêmico, que é o objetivo inicial desses medicamentos. Então, como que ele faz isso? Estimulando diretamente o pâncreas a produzir mais glicose? Bom, pessoal, não é glicose que o pâncreas produz. O pâncreas produz insulina que retira essa glicose do sangue, ok? Pâncreas não produz mais glicose. Letra B. Inibir a síntese de glicogênio a partir de glicose no fígado? Essa também está errada, pessoal, porque a insulina ela facilita a entrada de glicose nas células, como a gente falou, E ativa a enzima que chama glicogênio sintetase, que vai fazer o quê? Catalisar a síntese de glicogênio a partir da glicose. Então, se você tem muita glicose ali na célula, vamos transformar essa célula em glicogênio, que é a nossa substância de armazenamento, A gente não armazena glicose, a gente armazena glicogênio. Então, se eu tenho muita glicose, eu vou estimular e não inibir a síntese de glicogênio, beleza? Letra C, bloquear os receptores de glicose nas células musculares. Não, pessoal? Esse medicamento não faz isso. A insulina ou qualquer outra coisa não bloqueia a entrada de glicose nas células. É o contrário, eu facilito a entrada dessa glicose na célula, especialmente no fígado, onde a gente armazena, ou nos músculos, ok? Letra D, induzir a diminuição da concentração de glicose no sangue. É exatamente isso que a gente quer. Então, como que eu vou diminuir essa concentração de glicose no sangue? Estimulando a secreção de insulina, que joga, então, essa glicose para dentro da célula.
E letra E, substituir a ação da insulina na captação de glicose pela célula. Essa tá errada, pessoal, porque esse medicamento ele estimula a secreção de insulina pelo pâncreas. Ele não substitui a sua função. Então, existem, para substituir a ação de insulina, é só insulina. Então, existem tratamentos para diabéticos que precisam de injetar insulina. Então, o pâncreas já não produz a insulina, ok? Então, não adianta você estimular a secreção de insulina pelo pâncreas, porque o pâncreas não está funcional. Aí sim você tem que ter esse tipo de reposição, mas não é o caso desse medicamento, beleza? Resposta letra D.